O preâmbulo da Constituição é uma espécie de prefácio da Constituição. Prefácio é aquele texto curto, aquele texto breve escrito pelo autor de um livro que apresenta o conteúdo que está por vir. Então, assim como um livro tem o seu prefácio, a nossa Constituição tem o seu preâmbulo. No caso do preâmbulo da nossa Constituição, nós notamos que em seu texto estão contidos uma série de valores que foram considerados por aqueles que redigiram a Constituição, ou seja, valores que foram considerados pelo Poder Constituinte originário durante a sua tarefa de elaborar a Constituição Federal de 1988. Note que a apostila marca o preâmbulo com a cor azul, o que indica que o texto do preâmbulo tem um índice moderado de incidências em questões de concurso público. E o gráfico mostra ainda que, na realidade, o principal tema exigido em provas não é o texto do preâmbulo, mas sim a tese da irrelevância jurídica. Então vamos realizar o estudo do preâmbulo constitucional com ênfase na tese da irrelevância jurídica. Sobre o preâmbulo da Constituição, o importante não é propriamente o seu texto, mas sim a compreensão de que o preâmbulo não tem força normativa, ou seja, o preâmbulo não é considerado uma norma, não é uma norma constitucional. A tese da irrelevância jurídica é exatamente a teoria que defende que o preâmbulo não tem natureza de norma constitucional, sendo inclusive a teoria adotada pelo STF. Note que o preâmbulo menciona que a Constituição Federal foi promulgada sob a proteção de Deus. Diante disso, diante do fato do preâmbulo mencionar que a Constituição Federal foi promulgada sob a proteção de Deus, surgiu uma discussão judicial sobre a necessidade de os estados reproduzirem esse trecho do preâmbulo em suas constituições estaduais. Em outras palavras, era necessário definir se esse trecho do preâmbulo que menciona sob a proteção de Deus deveria necessariamente ser escrito nas constituições dos estados. Solucionando esse impasse, o STF decidiu que não, pois o preâmbulo não tem força normativa, ou seja, o texto do preâmbulo, apesar de contido na Constituição, não é considerado uma norma constitucional. Por não ser uma norma constitucional, o texto do preâmbulo não precisa obrigatoriamente ser reproduzido nas constituições dos estados. Então, sobre o preâmbulo, podemos concluir que o preâmbulo é apenas uma espécie de introdução ao conteúdo da Constituição, que o preâmbulo não tem força normativa, ou seja, não é uma norma constitucional, e que não precisa ser obrigatoriamente reproduzido nas constituições dos estados. E o resumo de tudo isso é a tese da irrelevância jurídica, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal.